Olha só, tá a fim de ler a Bíblia? Bora lá! Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus e a terra. Depois disso, acontece a queda do homem através do pecado e a desobediência. E um tempo depois, a Bíblia diz que o mal se espalha sobre toda a terra e Deus então decide recomeçar tudo através do dilúvio. Noé constrói uma arca juntamente com a sua família, contra tudo e contra todos. Deus envia o dilúvio e começa tudo de novo. A partir daí é inaugurado o tempo dos patriarcas. Deus chama um homem chamado Abraão e diz: olha para o céu e conta as estrelas, e eu vou fazer de você uma grande nação, assim como as estrelas do céu. Depois de Abraão vem Isaac, Jacó, e Jacó então é convertido em Israel e tem os seus 12 filhos, que se tornam as 12 tribos de Israel. Eles viram um povo numeroso e acabam ficando escravos no Egito por mais de 400 anos. Depois desse período, Deus decide libertar o seu povo, abrindo o mar para eles passarem a seco enquanto eles estavam sendo perseguidos pelo exército de Faraó. Depois que eles atravessam o mar, eles caminham por um longo tempo no deserto e chegam então na terra prometida, Canaã. Eles constroem ali uma arca, simbolizando a presença do Senhor. Acontece que depois de um tempo eles começam a olhar para as nações vizinhas e percebem que somente eles ainda não têm um rei. E eles pedem então para Deus um rei para os guiar e governar. Deus permite e é inaugurado então o tempo dos reis, começando com Saul, depois Davi, Salomão e assim vai. E um tempo depois dos reinados surgem os profetas apontando para o Messias, o Salvador de Israel, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Leão de Judá. Esse aqui é o Antigo Testamento, não terminou aqui não. A Bíblia diz que depois de Jesus, depois da morte de Jesus e crucificação, acontece o que nós chamamos de Pentecostes. Seus discípulos foram batizados no Espírito Santo. E a partir daquele momento é dado o início da igreja, da história da igreja do Senhor Jesus. E a partir desse momento, então, que a igreja é estabelecida, começa então também, juntamente com isso, a perseguição da mesma igreja. E aí é onde o evangelho começa a se espalhar por todas as nações, porque como a igreja foi perseguida, ela se espalhou. E aí um homem chamado Paulo começa a escrever cartas para ensinar e doutrinar essas igrejas, para levar instrução para as igrejas em todas as partes da terra. E depois disso, um outro apóstolo de Jesus é levado para uma ilha chamada Patmos, e lá ele tem a visão do Apocalipse, e ele escreve isso no livro, o livro de Apocalipse. Nesse livro nós sabemos que Jesus virá como um raio, como um trovão, ninguém sabe o dia e nem a hora. E depois que ele vir e buscar a sua noiva, haverá então o julgamento final, o grande trono. E não vai terminar por aqui, nós vamos viver com ele na eternidade, porque tudo gira em torno de Cristo. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A Bíblia está toda aqui. Aqui o livro está vazio, porque a história está contada aqui.